Tudo bem, pessoal? Então aqui é a nossa aula número 3 de História para o sexto ano. A gente já discutiu a noção da linha do tempo, o que é essa história e o que é esse tempo, como que a gente conta o tempo. Agora, a parte de história, né? Então a gente tem a linha do tempo, a gente está se situando em anos nos calendários e o próximo conceito que eu passo para vocês é o seguinte: como a gente vai usar para saber o que aconteceu na história, né? De onde que vem todos esses saberes que vêm aqui para o livro didático. Então, a ponte que os professores têm que fazer é entre o pessoal que faz a pesquisa da história, da arqueologia, e fazer isso de um jeito mais simples para você que é aluno. Para a gente estudar história, a gente vai ter alguns tipos de base que a gente pode usar como referência para o estudo. Uma delas são os textos escritos. Então, por exemplo, a gente pode usar um livro que conta uma história de algum período como referência para aquela época e saber um pouco mais sobre como as pessoas pensavam, como que era o cotidiano daquele período. Só que a gente tem que ter um filtro nisso, né? Porque se eu ler o livro do Harry Potter, por exemplo, eu vou imaginar que bruxos existiam, né? E a gente tem que ter outros filtros, outras referências para não usar só uma fonte histórica como base para tudo. Então a gente pode usar, além dos livros, dessa transcrição, a gente pode usar os documentos oficiais dos registros das igrejas, dos cartórios, das legislações que eram publicadas por escrito, né? Então todo esse material escrito a gente pode utilizar como fonte histórica. Objetos também, né? O que é um objeto? Essa roupa que eu estou usando, apesar de ser simples, ela tem uma tecnologia envolvida. Ela tem um trançado das linhas do algodão, ela tem um elástico, que já é uma propriedade também mais avançada. A gente consegue observar os botões, o zíper. Isso tudo vai dar indicação para a gente do tipo de tecnologia, se já tinha máquina de costura, se o pessoal costurava tudo à mão, se tinha agulha, se fazia um trançado mais rudimentar com o tecido maior. A gente consegue usar também nesse levantamento histórico as construções históricas, né? Então a gente aprende muito sobre Roma Antiga e a gente tem algumas construções da Roma Antiga que ainda estão de pé, que é o caso do Coliseu, que é aquela arena redonda, que parece com um estádio de futebol, né, redondo, que hoje já está com algumas partes em ruína, mas que é preservado lá no centro da cidade de Roma, na Itália. E a gente pode usar essas construções, castelos medievais, as pirâmides do Egito, tudo isso serve de base para a gente também estudar a história. Então falei das vestimentas, né? Os hábitos alimentares de cada povo, a gente pode usar um cardápio de um restaurante para entender como se alimentam em determinada região, como que eram as preparações dos alimentos. A gente pode usar a louça daquela época, como que eram os pratos, era de madeira, era de cerâmica, era de pedra. A gente pode usar também os objetos, as armas daquele período. Então, se eu vejo uma metralhadora, eu vou ter noção de mais ou menos quando aquele período histórico aconteceu. Se eu vejo uma ponta de flecha metálica bem desenhada, eu vou ter uma noção. Se a ponta da flecha ela é com um pedaço de lasca, de pedra, eu também vou ter uma noção de como que eram as tecnologias para aquele período. Tecnologia, falando desse conceito dos materiais que a gente usa, né, é uma coisa que a gente tem muito preconceito. A gente acha que tecnologia é só a questão da gente ter um smartphone, né, que a gente pode usar, fazer ligação. Isso é tecnologia de hoje, né? Mas tecnologia é tudo aquilo que o ser humano ele desenvolve para ajudar na sua vida, né? Então ele utiliza objetos, ele usa a habilidade dele para produzir objetos que são tecnologia para auxiliá-los. Pode ser uma lança, pode ser uma roda, pode ser uma casa. Isso tudo são tecnologias que nós desenvolvemos ao longo da civilização. Então, a fonte histórica para a gente pode ser essa fonte material, que é um livro, um objeto, uma roupa, um resto de comida. Isso tudo são fontes materiais. Existe uma outra fonte histórica que a gente usa menos tempo, né, mas sempre foi praticada. Agora, para a academia oficial de história, a gente usa menos tempo, que é a história contada, a história oral, que os pais contam para os filhos, que os avós contam para os netos, e que vai se passando de geração em geração. Essa história oral, ela também é considerada, e ela entra como mais um dos elementos que a gente soma para conseguir construir e reconstruir um período da história.
Então tudo isso que chega para o livro didático, que chega para a gente em aula, já está muito mastigado. Tem várias fontes, estudos diferentes sobre coisas menores, mais simples e que vão se construindo até a gente atingir a plenitude desse conhecimento, a gente conseguir entender essa história e poder contá-la de um jeito mais prático no livro didático. Uma coisa que a gente tem que ter cuidado é que a história ela já vem pronta, mas, como eu te falei, são vários elementos diferentes para a gente contar uma mesma história. E se eu te contar uma história e os seus pais te contarem a mesma história e você vê na TV essa mesma história, elas vão ter pontos diferentes em cada um. A história das pessoas mais comuns, mais simples, do cidadão mais pobre, essa história dificilmente ela era contada de um jeito de geração em geração. Então, na história antiga, até a história medieval, nós vamos ter pouquíssimas personagens históricas, pessoas que viveram naquela época, mais simples, mais pobres, que vão ter a história delas contada de um jeito mais completo. Então, por um período muito longo da história, a gente vai identificar os reis, o papa, um conde, as figuras politicamente mais importantes e mais ricas, né? Mas isso não quer dizer que as outras pessoas não existissem e não tivessem histórias próprias. Para aquela primeira atividade que eu passei de montar sua própria linha do tempo, é um jeito de você preservar a sua história, contar a história da sua família, das pessoas com quem você convive, que você gosta, que não são as pessoas que estão aparecendo sempre no telejornal, que não estão em evidência. Então a gente tem que tomar esse cuidado para a gente não esquecer de apagar essas pessoas que foram apagadas da história por não ter as histórias contadas, né? por não termos fontes delas. Então, esse cuidado da história. Então a gente vai ter aqui dois conceitos desse patrimônio histórico que é preservado. Um, que é o patrimônio material, que são as construções, as roupas, as vestimentas. E tem um outro patrimônio que é um patrimônio cultural que não é material. Ele não é pegável. Por exemplo, um procedimento de culinária, a gente pode filmar, a gente pode desenhar, mas a gente não consegue pegar e falar, ó, isso aqui é um procedimento de culinária. Uma festa que acontece todo ano na cidade, uma festa italiana, uma festa japonesa, essa festa é um evento cultural da cidade, mas eu não consigo pegar e mostrar para você, ó, isso aqui é uma coisa, ele não é palpável, então ele é uma cultura imaterial, um patrimônio imaterial, não é pegável. Eu posso ter, lógico, vídeos, fotos desse evento, dessa festa, dessa técnica de culinária, eu posso ter a descrição do sotaque de uma pessoa, né? Agora, eu posso ter a partitura da música, agora a sonoridade da música, o acontecimento que é a festa, são coisas que são imateriais, a gente não consegue pegar. Mas são coisas fundamentais para manter a cultura de um povo, assim como a gente falou que a nossa própria história faz parte da nossa cultura. Tá certo? Então, essa aula 3 é para a gente ter essa noção de patrimônios materiais e imateriais e o que são as fontes históricas que a gente usa para contar as histórias ao longo desse nosso curso aí que a gente tem do Fundamental e do Médio. Tá certo? Tchau, tchau!